E a palavra que o Senhor me concedeu hoje é uma palavra de suma importância para a nossa vida. Louvado seja Deus em vários âmbitos. E eu começo o assunto de hoje dizendo assim: você já ouviu falar da palavra legado? A palavra espólio, legado? E aí a pergunta que o Senhor deixa para nós é: até que ponto o legado aparece, o bom legado aparece de forma positiva na nossa vida? Eu quero ler só um versículo para entrar neste assunto, porque eu vou ler outros textos. E o versículo que o Senhor me deu para trazer esta palavra está no livro de 1 João, capítulo 3, louvado seja Deus. Versículo 11 e 12, que diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que causa ele matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o legado que deixou esses dois? Um deixou um marco de más obras e o outro deixou o marco de obras justas. Louvado seja o nome do Senhor. Até que ponto o legado, louvado seja Deus, o nosso exemplo de vida é de repercussão positiva para as próximas gerações, que assim o Senhor permitir, para quem tem filhos, para quem tem sobrinhos, para quem tem netos, para as outras pessoas, até de que forma, louvado seja Deus, o legado positivo, ele brilha em nossa vida. Aí você diz assim: mas o que é que tem a ver minha vida com a dos outros? Ora, tem muita coisa. E eu vou lhe dizer, louvado seja Deus, você que diz assim: que diferença faz o meu viver? Que diferença faz a minha vida? Eu posso viver do jeito que eu quiser? A vida é minha, é verdade? O Senhor nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a seguir a ele. Porém, o que eu quero lhe dizer é que nós, alicerçados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aí eu quero dizer que a nossa vida, ela será muito mais positiva, muito mais produtiva, muito mais satisfatória do que a nossa vida sem Cristo. É assim. Então, a Bíblia diz a começar que nós somos feitura do Senhor. Somos criados para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, qual foi o propósito do Senhor, do Criador que eu estou dizendo? Glória a Deus sobre nós, criaturas, seres humanos. O propósito foi e é que nos criou e assim nos formou, nos gerou, e o propósito original é para as boas obras, ou seja, boas atitudes, boas coisas. Segundo lugar, a nossa alma, a nossa vida, ela é importante para Deus. Glória a Deus, foi Ele que nos fez, Ele é o Criador. Louvado seja Deus, o seu sacrifício de cruz por nós foi para todos. Louvado seja Deus, foi para que todos viessem a Ele. Agora é óbvio e é claro e é evidente que nem todos assim querem o Senhor, mas Ele diz: todos quanto aqueles me receberam, eu dou-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Não da carne e do sangue, mas do Espírito, ou seja, nós renovados e transformados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. É assim. E por que mais a minha vida é importante? A sua vida é importante? Ora, porque na vida sempre temos alguém que nos observa. Sempre temos alguém que às vezes vai querer nos imitar em alguma coisa, algum traço que admira em nós. Louvado seja Deus, seja um filho, seja uma filha, seja um sobrinho, seja uma sobrinha, alguém. Louvado seja Deus.
Alguém que pode seguir o teu exemplo além do teu rastro. Do nosso rastro pode seguir o nosso exemplo. É assim. Então, por isso que todo ser humano, ele vem a essa terra, não é para viver aleatoriamente e dizer que faz o que quiser da vida e a vida ser sem sentido e depois morrer e ficar por isso, não. O Senhor nos fez, louvado seja Deus, pagou um alto preço na cruz do Calvário para que, através do seu sacrifício, pudéssemos ser redimidos. E mais uma coisa, louvado seja Deus, a história humana, ela também está registrada nas Sagradas Escrituras. Desde os tempos primórdios, o que aconteceu com Adão, com Eva, com Caim, com Abel, com Isaú, com Jacó, e assim vai com o povo de Israel e com os profetas e na era dos reis. Então, quer dizer, a Bíblia está cheia, repleta de legados, pessoas que deixaram um marco na história. E deixou para quê? Para ser exemplo para nós. E a Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje eu estou falando sobre espólio, sobre legado. Mas não é espólio de dinheiro, não. É espólio moral, espiritual. Qual é o legado moral e espiritual que estamos deixando, que alguém olha para nós e diz assim, que bom exemplo a se seguir. Um filho olhar para você e dizer, bom, meu pai, ele pode não ter muito dinheiro, mas ele é trabalhador, ele é esforçado, eu vou seguir o exemplo dele. Minha mãe, ela não é assim uma pessoa, vamos dizer assim, de tanta cultura, mas pensa, ela sofreu, ela pagou o preço para que eu chegasse na faculdade, para que eu me formasse. Ela fez de tudo, vendia até fora para que eu pudesse ter o sustento ali, o dinheiro na minha faculdade. Então, o que eu quero dizer, qual é o legado moral e espiritual que estamos deixando para as próximas gerações que, porventura, o Criador permitir que venham. Louvado seja Deus. E eu quero dizer que há 3 coisas que podemos refletir neste assunto, porque para mim ele é muito vasto, mas 3 coisas muito importantes nós podemos refletir sobre este assunto. Primeiro é o seguinte, quem é você na história humana? O hoje, o aqui e agora. Quem é você? Aí você diz, como assim? Aí eu quero lhe dizer, quem é você hoje na história humana? Você é pai, você é mãe, você é esposa, você é esposo, você é patrão, você é trabalhador. Você o que é que você é hoje na história humana? Aí você pode dizer assim, eu sou um ou 2 deles, ou eu sou muito mais do que isso. Pois é, o Senhor nos encarregou de responsabilidades. Então, pensa bem uma coisa aqui comigo. Todas as pessoas precisam de uma identidade, aquele documento de identidade, que tem a nossa foto, porque ao menos tem o registro da nossa foto do dia que nascemos, quem é o pai, quem é a mãe. Louvado seja Deus. E a data que nascemos tem na identidade. E é claro que nessa identidade, nesse documento, é um documento importante que é usado para quê? Para me identificar como cidadã. Para te identificar como cidadão. Para saber de que país, de que lugar nós somos, quando nascemos, quem são os nossos pais. E isso, deste documento, nós precisamos nas escolas, ou, digamos assim, para com a perícia na Polícia Federal, ou quando vai viajar, ou nos órgãos públicos, nos órgãos privados, ou para trabalhar. Ou seja, lá para muitas coisas na vida vai precisar desse seu documento. Então, da mesma forma, acerca dos preceitos morais e espirituais, a Bíblia diz que todo ser humano, louvado seja Deus, em primeiro lugar, ele vai prestar conta diante de Deus dos seus próprios atos. Ou seja, isso é o quê? Isso mostra que a nossa história é importante para Deus, que a nossa alma é importante para o Senhor, e que ele leva muito bem em consideração tudo o que se passa na nossa vida, seja o que exercemos, seja como somos,
seja cada ação nossa, cada palavra que sai da boca também, os pensamentos, porque ele é onisciente, ele prescruta todas as coisas, como também louvado seja Deus a nossa vida em um todo. Por isso é que o Senhor nos desperta a observarmos a nossa vida, porque louvado seja Deus. Assim podemos melhorar, podemos nos observar enquanto estamos vivos, para que venhamos a ter um bom exemplo, um bom legado para deixar para as próximas gerações e também porque vamos prestar conta diante de Deus. Então, se vamos prestar contas diante de Deus, isso quer dizer que a nossa vida e a nossa alma e tudo que fazemos como um todo é importante para o Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, diz que há de prestar contas diante do Altíssimo. Quem? Os vivos e os mortos vão prestar conta diante do Senhor. Está aqui, 1 Pedro 4, 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, vamos prestar conta diante do Senhor um dia. Então, por isso que é importante nós reavaliarmos as nossas ações e a nossa vida. Algo mais, louvado seja Deus. Nós vamos prestar contas diante do Senhor. Glória a Deus, dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso procedimento. Eu quero dizer que se o Senhor permitiu que você, nessa terra hoje, seja um pai, ainda que seja biológico, vai prestar conta. Se permitiu que seja uma mãe, vai prestar conta. Se permitiu que você tenha um cargo de empresa ou trabalhador, vai prestar conta. Então, a nossa vida em um todo, nós iremos prestar conta diante do Senhor nosso Deus. Aqui outro versículo diz, Romanos 14, 12, está escrito, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, um dia, ou vivo ou morto, vai se aparecer diante do tribunal do Senhor e ele vai julgar os nossos atos, nossas palavras também, porque está escrito em Mateus, que diz que pelas nossas palavras somos ou justificados ou condenados. Então, louvado seja Deus. E mais uma coisa, as nossas obras, as nossas atitudes, aleluia, ou seja, as claras, ou seja, ocultamente, também vamos prestar contas diante do Senhor. Aqui, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, ou seja, tudo que está oculto, escondido, guardado, a 7 chaves, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Então ele diz, quer seja bom, quer seja mal, tudo vamos prestar conta diante do Senhor. Então o Senhor se preocupa conosco, a nossa vida é importantíssima? Fomos criados por Ele. Louvado seja Deus, prestaremos conta das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras, do que somos aqui, hoje, agora, nesse mundo. Por que agora? Porque o mundo está instável. Nós não sabemos quantos dias de vida temos na terra. Louvado seja Deus, a morte não escolhe por idade. Então, louvado seja Deus, temos que viver o hoje da melhor maneira possível. Louvado seja Deus, tanto para que a sua alma seja alegre, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo disse, peça para que a sua alegria seja completa. E também louvado seja Deus em um bom exemplo, porque todos nós fomos criados por Deus e temos algo de bom dentro de si. Louvado seja Deus! E que precisamos praticar
para a glória de Deus. Então, que legado, muito bem, que legado, valor ético, moral, cultural, espiritual, louvado seja Deus, estamos deixando. Louvado seja o nome do Senhor. Quem somos hoje? Você é um líder? Glória a Deus. Prestará conta diante do Senhor. Você é mãe? Prestará conta diante do Senhor. Você é pai? Prestará conta diante do Senhor. Somos humanos? Prestaremos conta diante do Senhor dos nossos atos. E tem mais uma coisa. Alguém que diz assim, a minha vida é como eu quiser. Eu nem digo às pessoas para me seguir, porque eu faço o que eu quiser. Muito bem. A Bíblia diz que vamos também colher aqui, nessa terra em semeadura. Gálatas 6, versículo 7 diz assim, tudo que o homem, que é o ser humano em si geral, plantar, esse colherá. Louvado seja Deus. Então, se plantou o bem, vai colher o bem. Aleluia, ainda que não venha dos humanos, mas do Senhor virá o bem para você. E se plantar o mal, pode ter certeza que vamos colher de acordo com aquilo que plantamos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda verdade sobre legado. A primeira é quem nós somos. A segunda é qual é a nossa história de vida. Como é a nossa história de vida? É de agradecer ao Senhor porque tem algo de bom? Ou é de esconder o rosto porque muitas vezes temos vergonha de tantas coisas que já fizemos? Ora, a Bíblia está, eu disse a vocês que a Bíblia Sagrada está repleta de pessoas onde foram relatadas um pouco a sua história de vida. E que isso chama-se o quê? Legado. Isso chama-se o quê? Espólio moral, espiritual, do que deixaram, que exemplo tiveram, o que é que fizeram em vida para nós hoje, para que aprendamos com os erros e com os acertos e assim siga de exemplo para nós. É assim. A Bíblia fala da mulher chamada Ana, que não tinha filhos, que compartilhava o mesmo marido com outra mulher. Mas qual foi o legado que essa mulher deixou? De perseverança, de fazer um voto diante do Senhor e ser abençoada com a bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Davi, qual foi o legado que Davi deixou? A Bíblia fala muito sobre a história de Davi. Desde quando ele era aquele cuidador, pastor das ovelhas do seu pai, até quando ele foi rei. E fala das guerras de Davi. Fala que Davi adorava o Senhor e as orações de Davi. E fala também o que é de Davi. Louvado seja Deus que ele errou, que ele pecou, que ele foi trapaceiro, que ele foi sanguinário. Fala, mas que também ele foi sincero, que ele se arrependeu. E qual foi o maior legado que esse homem deixou? Foi que apesar dos erros dele, mas ele se consertou com o Senhor, porque para ele o que era mais importante era a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, qual foi o legado dele? Até o nome mudado, era Saulo. O Senhor teve encontro com ele era assassino, ele matava os cristãos, ele perseguia, ele obrigava a blasfemar, ele botava na prisão. Ele era perseguidor feroz, era fariseu, era zeloso da lei, mas o zelo dele era tanto que ele fazia uma terrível justiça própria com as mãos. E qual foi o legado maior desse homem? Foi a vida dele, aleluia, recambia, aleluia, boa parte da vida dele como um servo do Senhor, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor operou milagres extraordinários, maravilhas através dele, onde o Senhor, aleluia, usava ele, era com ele levava chicotada, ele foi assim, sofreu naufrágio, louvado seja Deus, ele pregava a palavra, perseguiu ele, mas Deus era com ele, louvado seja Deus, e o legado dele se resume em Atos 20, versículo 24, quando ele diz, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a minha fé, louvado seja Deus, e vejam bem a vida dele de errado e de assassino, passa a ser, louvado seja Deus, um dos maiores, louvado seja Deus, glória a Deus, um dos maiores pregadores do cristianismo da época, chamava-se Paulo, louvado seja Deus. Quando olhamos o legado de Esaú, o que deixou Esaú? A Bíblia chama ele de devasso. A Bíblia diz que ele, com
primogenitura arrependido e não teve mais. Louvado seja Deus. Qual foi o legado dele? Como é que a Bíblia se refere a ele? A devasso. Louvado seja Deus a Caim, como lemos aqui, que foi o texto principal. Louvado seja o nome do Senhor aqui de 1 João. Qual foi o legado de Caim? De assassino, de sanguinário, daquele que matou o irmão dele inocente. E qual foi o legado do irmão dele, que não viveu muito, mas qual foi o legado que deixou? Foi de louvado seja Deus, que tinha as obras justas e que deu uma oferta diante do Senhor e que essa oferta o Senhor recebeu e se agradou. Louvado seja Deus. Qual é a nossa história de vida? Louvado seja Deus. Se você diz assim, o meu passado a senhora não queira nem saber, porque eu era terrível, era uma coisa terrível, bom. Mas se você hoje é bênção na mão do Senhor, eu te digo, não se envergonhe do seu passado. Mas você conte como testemunho, sabe por quê? Porque Deus está sendo glorificado na sua vida. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que quanto mais trabalhoso deu, aleluia, foi no passado, louvado seja Deus, mais trabalhará para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Se o Senhor te alcançou hoje, você é um milagre na mão do Senhor. É prova viva do poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. O que importa é o hoje, é o agora. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém que porventura possa um dia ouvir a minha voz, ou ver o vídeo e dizer assim, mas a minha vida não tem jeito. Eu fiz tanta coisa errada, eu estou preso. Tem jeito sim. Aleluia, qual é o jeito? Louvado seja Deus. Primeiro abrir o coração para o Senhor. E como diz no livro de Jó, reconcilia-te, pois, com o Senhor teu Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O Senhor é aquele, aleluia, louvado seja Deus, que remove até sentença dada. Ele é aquele que liberta, ele é aquele que transforma, ele é aquele que cura, ele é aquele que renova, ele é aquele que tira do fundo do poço e faz resplandecer a misericórdia, a graça dele, o poder dele, e assim abençoa a criatura, porque todos nós somos criados por ele, por Deus. Qual é a sua história de vida? Aleluia! Se tem sido no Senhor, ótimo, continue. Se não está no Senhor, venha, porque você, louvado seja Deus, vindo para o Senhor vai fazer maravilha na sua vida, e todos verão o poder de Deus. Louvado seja Deus. Qual é o seu legado de vida? Glória a Deus, como é a sua vida hoje? Vamos lembrar aqui um exemplo. A Bíblia fala de Manassés, 2 Crônicas 33. Ele era filho de um homem que temia Deus, que era o rei Ezequias, que recebeu aquela cura maravilhosa. E a Bíblia diz que quando o pai vai, ele vai e assume o reinado. E será que esse homem não tinha ouvido falar do Senhor? Sim. Mas ele decidiu optar pelo que ele queria. Aí a Bíblia diz o quê? Que ele se via sol, ele se via lua, ele queimou os próprios filhos em oferenda. Ele fez coisas abomináveis, terríveis. Essa é a história de Manassés, o legado que ele deixou. Mas não foi tudo. Porque a Bíblia diz que quando ele foi para a prisão, ele ali se arrependeu sinceramente. E o Senhor teve misericórdia dele, perdoou os pecados dele. E o final, as obras dele, as últimas, foram boas para a glória de Deus. Então vamos pensar aqui, qual tem sido a nossa história de vida? O que é que temos de bom, o que é que não temos? O que não temos, eu apelo, e acima de mim o próprio Deus, o Espírito Santo, vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever as nossas atitudes. E se não soubermos como endireitar a situação, a coisa, então vamos pedir ao Senhor, porque Ele vai nos ajudar. Porque Ele tem misericórdia. Porque o Senhor, Ele é justiça, mas Ele também é amor. Porque o Senhor, o prazer dele é que todo ser humano se arrependa, melhore os seus caminhos e a sua vida. Ele diz, melhorai os vossos caminhos. Louvado seja Deus, as vossas obras, as vossas atitudes, diz o Senhor. Ele falava com o povo de Israel, ele fala conosco hoje. Glória a Deus, por quê? Porque o Senhor quer o melhor para nós.
Louvado seja Deus. Aí você diz assim, mas como eu melhorar a minha vida? Como é que eu posso fazer? Por onde é que eu posso começar? Louvado seja Deus. Primeiro de tudo é abrir o coração para o Senhor, reconhecer sinceramente e pedir ao Senhor para te ajudar, para nos ajudar, porque ninguém pode fazer o bem de si mesmo assim se não for o Senhor nos ajudando. Precisamos da ajuda de Deus. Agora, o terceiro ponto que eu quero deixar é o quê? É como construir um legado, louvado seja Deus, melhor do que o que eu estou vivendo. E simplesmente é estabelecendo, firmando, edificando a nossa vida nos princípios do próprio Deus. Louvado seja Deus. Quer um exemplo? Depende do padrão que nós adotamos para viver em sinceridade. Quer um exemplo? Por exemplo, pai, mãe e filhos. O que é que está escrito? Um ponto que serve para melhorar o nosso legado diante do Senhor, e como pai, e como mãe, e como filhos. Um exemplo. Efésios 6, versículo 1 ao 4, diz assim. Vós, filhos, aqui começa para os filhos. Quem é filho? Graças a Deus eu sou filha. Eu não sou mãe, mas sou filha. Vós, filhos, aí aqui diz, sede obedientes a vossos pais no Senhor, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, porque isto é justo. Glória a Deus. Então, obedecer aos pais, mas os pais têm que estar aparelhado, ligado com a vontade de Deus. Louvado seja Deus, porque nós sabemos muitas coisas que acontecem por aí. O mal tem se alastrado. Aí aqui diz, honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa. Honrar o pai e honrar a mãe. E honrar como? Respeitando pai e mãe. Louvado seja Deus. Porque se não respeita os que vê, imagine o próprio Deus se vai respeitar. Então, isso é uma, vamos dizer, descrição que ajuda no legado de filhos, glória a Deus, para com os pais. O que é que o Senhor quer? Obediência. O que é que o Senhor quer? Honrar, amar e respeitar pai e mãe. E o que mais diz? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. O que é que seria a natureza das coisas? Primeiro, não em 100% na totalidade, mas numa grande parte seria. Primeiro morrem os mais velhos, para depois vir os mais novos quando ficar mais velhos. E hoje o que é que nós estamos vendo? Às vezes está sendo preservada mais a vida dos mais velhos e muitos mais novos e jovens e adolescentes e crianças mortos com doença, com isso, com aquilo. Por quê? Ora, porque às vezes, não é todos os casos, mas às vezes não honra pai e mãe. Porque aqui está dizendo, o que honrar o pai e mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, o Senhor diz, este irá bem na terra e viverá muito tempo sobre a terra. Então essa é uma questão para os filhos. Agora e para os pais. Olha um preceito que ajuda num bom legado. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na ademoestação do Senhor. Como é que criar filhos na doutrina e na demonstração do Senhor? Ora, louvado seja Deus. Se é pequenininho, pequenininha, vai ensinando a obedecer, vai ensinando os bons princípios. Vai dizendo, olha bebê, olha criança, assim é bonito, assim é que é bom. Assim agrada a Deus, assim é muito bom. Não faça assim não, que assim é errado.
Papai não gosta, mamãe não acha certo, não é certo. E a criança vai crescendo e o Senhor lhe dando sabedoria e você dizendo, olha, isso aqui é errado, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, não faça. E ensinando, e ensinando. E a Bíblia fala de vara para crianças, fala. Embora que hoje isso é uma proibição, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer que os pais com ira e assim descarregar toda a ira com instrumentos para bater nos filhos a ponto de deixá-los, vamos dizer assim, muito prejudicados, não agrada a Deus. Então, nós temos que criar quem é mãe e pai na doutrina e na demonstração do Senhor. Quando o filho é maior, o que é que eu faço? Procure ser amigo, amiga dos seus filhos desde agora. Mostre para eles que você se importa com eles. Ensine para eles o que for melhor, princípios coerentes e bons para a vida. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Porque quando estiver mais velho, não se desviará dele. Ainda que saia, vai se lembrar, minha mãe era assim, ela me ensinava assim, o meu pai ensinou direito. É assim? Então, essas coisas contribuem para um bom legado como pai, como filhos? Sim, louvado seja Deus. Olha aqui um legado, um ponto para contribuir para um bom legado de servos, de trabalhadores. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui nesse mesmo capítulo. Diz assim, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, todos os servos e servas do Senhor. Louvado seja Deus, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, os servos do Senhor e também os que trabalham. Glória a Deus. O que fazer? As coisas com bom senso, com o coração aberto, para a glória de Deus. A Bíblia diz, tudo o que fizermos, seja em palavras, seja em ações, fazei para a glória de Deus Pai. É assim que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais contribui para um bom legado? Louvado seja Deus. É um ponto que pode me ajudar. Por que um ponto? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem muitas instruções para nós. Louvado seja Deus. E o que podemos fazer é ler e comparar com a nossa vida. Se está se encaixando com o que o Senhor pediu ou se não está se encaixando. É assim. E se não estiver se encaixando, pode consertar, pode corrigir. Louvado seja Deus. O que mais? Olha a palavra do Senhor. Glória a Deus aqui. Mas para os trabalhadores aqui, louvado seja Deus, para os que trabalham mesmo e ganham o seu pão. Olha uma boa instrução do Senhor para todos que trabalham. Eclesiastes 3:9 diz assim, que vantagem tem um trabalhador naquilo em que ele trabalha? Louvado seja Deus. Aí versículo 12 vem a resposta. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também para todo homem que coma, beba e se alegre do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, qual é um bom legado para um trabalhador? Ser honesto. Ser honesta. Qual é um bom legado para um trabalhador, por uma trabalhadora? Seja grato com aquilo que recebe, com aquilo que tem. Ainda que seja pouco, porque tem gente que nem tem o que você tem. Glória a Deus. Como melhorar o meu legado como trabalhador? Aqui está dizendo. Procure se alegrar, ser satisfeita com o que tem, desfrutando com a família, honestamente, o valor do seu ganho. Então, isso é agradável a Deus. Louvado seja Deus. Agora mais, louvado seja Deus, a palavra de Deus tem instrução para
toda categoria humana, falo assim, categoria no sentido se é pai, se é mãe, se é filho, se é marido, se é esposa, se é, louvado seja Deus, líder, como pessoa, tem instrução para tudo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais posso falar aqui? Glória a Deus. Só estou falando pequenos pontos e que ajudam e que é bênção. Louvado seja Deus. Por quê? Para que venhamos a melhorar nossas atitudes, palavras para com o Senhor e para que quem nos observa. Aí você diz assim, não tem ninguém que me observa? Tem. Porque a Bíblia diz, Hebreus 12, versículo 1, que existe uma nuvem de testemunhas que nos observa. E qual é a nuvem de testemunhas? Um amigo, uma amiga, alguém da rua, alguém do trabalho, um pai, uma mãe, um filho, um primo, uma prima, um tio, uma tia, um sobrinho, uma sobrinha. Aleluia! Além do próprio Deus e Satanás e os anjos e os demônios, tudo estão nos olhando. É assim, tudo faz parte da nuvem de testemunhas. É assim. Glória a Deus. O que mais posso falar? Tem muitas coisas. Mas, por exemplo, uma instrução para quem é líder. Para quem, vamos dizer assim, apacenta o rebanho do Senhor. Olha uma incumbência. Olhe um traço que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas pronto de ânimo. Louvado seja Deus. Cheio ou cheia de amor pelas almas. Animado, alegre, cheio de fé. Louvado seja Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor. A igreja é minha, eu que sou líder, eu que sou a líder, eu é que mando aqui. A igreja é do Senhor. Louvado seja Deus. Os líderes, para que são? Para que ensinem o caminho para o povo e tenha um exemplo que agrade ao Senhor. Louvado seja Deus. Aqui diz, nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui é um traço, é um ponto que ajuda para os que são líderes. Louvado seja Deus. A seguir com ânimo, a seguir com fé, a seguir cheia da graça de Deus. A seguir com paciência, com amor pelas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E não tendo as almas como propriedade ou como produção de dinheiro, para que entre e seja poderoso ou poderosa, ou rico ou rica. Não, mas para tudo para a glória de Deus. É o que o Senhor quer de todo ser humano. E nesse ponto aqui, de todo líder. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, o que mais posso falar? Existe de esposo e esposas. Tanto esposas como mulheres, como moças. Provérbios 31 para nós. Louvado seja Deus, eu vou ler alguns pontos. Provérbios 31, louvado seja Deus. É para nós, mulheres, esposas, pode ser moças. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui rapidamente Provérbios, capítulo 31, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Provérbios 31, diz assim, glória a Deus. Olha alguns pontos que ajudam para um bom legado, que contribuem para um bom legado para nós, mulheres. Aqui diz, louvado seja Deus. Verso 31, 8. Abre a boca ao favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Ou seja, é uma mulher que é mulher. Louvado seja Deus. Não precisa, assim, ser, vamos dizer assim, feminista, mas feminina. Como? Pode falar,
pode expressar sua opinião com sabedoria, com ponderação, com pulso firme, abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Ou seja, não é uma mulher egoísta, é uma mulher que tem e ajuda um pobre, um necessitado, seja dando um pão, seja dando uma refeição, seja dando uma oração, seja dando o quê? Uma ajuda. Aqui diz, mulher virtuosa, cheia de virtudes, prendada, sábia, moderada, louvado seja Deus. Uma mulher, o quê? Louvado seja Deus, recatada. Uma mulher que seja uma mulher de Deus, um exemplo. Glória a Deus. Quem achará o seu valor muito excede o de rubis. Será que você já viu uma pedra rubi na vida ou uma pérola? Ao vivo eu nunca vi, mas certamente é muito bonito. Mas imagine que o valor de uma mulher virtuosa excede, ou seja, transcende, vai muito além do que umas pedras dessas tão preciosas. É o que diz aqui o texto bíblico. Aí diz, o coração do marido confia nela, e ela, nenhuma fazenda faltará, ou seja, é uma mulher que sabe observar como é que está o celeiro, como é que está se um dos filhos está precisando de uma roupa, se a casa não está precisando de um cobertor, de alguma coisa, ela, se possível, ela costura, ela faz, ela providencia. Então, aqui vemos o quê? É uma mulher atenta, administradora. Louvado seja Deus. Versículo 12, ela faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Ah, eu vou pagar com a mesma moeda porque merece. Ora, o preceito bíblico é, ela faz o bem e não o mal todos os dias da vida. Mas mesmo para quem não merece, porque o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ninguém merecia ou merecia? Louvado seja Deus. Então, vamos aprender a fazer o bem. E se não sabemos, o Senhor nos ajudará. Glória a Deus. É que busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as mãos. Se não é costureira, sabe fazer tricô. Se não sabe fazer tricô, sabe crochê. Se não sabe crochê, mas é uma excelente dona de casa, é arrumadeira, sabe fazer almoço, sabe fazer comida, sabe trabalhar com as mãos. Aqui está dizendo, sabe, é adestrada em trabalhar com as mãos, é perita em trabalhar com as mãos. Louvado seja Deus em cuidar de crianças, em saber acalentar. Louvado seja Deus em saber cuidar, dar carinho aos pequeninos. A mulher, ela é, louvado seja Deus, criada pelo Senhor para ser assim, perita nessa perícia. Louvado seja Deus. É como um navio mercante, de longe traz o pão. O que é que dizer isso? Pode trabalhar? Pode ser no comércio? Sim. Pode, por que não? Pode. Louvado seja Deus. Pode negociar? Pode. A Bíblia fala da Lídia, vendedora de púrpura. Pode negociar, pode comprar. A Bíblia diz que até examina a propriedade, adquire, ela observa porque tem aquela perícia. O Senhor nos deu essa perícia. Cinge os lombos de força, fortalece os braços, ou seja, nós trabalhamos. Não é louvado seja Deus. Tem mulher que é esposa, que é mãe, que é filha, que trabalha fora. Louvado seja Deus. Ela deve ser educadora, ainda tem que arrumar tempo para arrumar a casa, para limpar as coisas. Louvado seja Deus. É munida de responsabilidades. É assim. Louvado seja Deus. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27 diz que olha para o governo da casa, não come o pão da preguiça. O que é isso? Uma mulher, ela sabe, ela é criada por Deus e o desejo do Senhor é que saiba cozinhar, é que saiba trabalhar com as mãos, é que sabe, o Senhor deu habilidade para isso. Louvado seja Deus e muito mais. Nós somos incríveis. Louvado seja o nome do Senhor e muito mais coisa. Então, quer dizer, para toda categoria se há instruções do Senhor. E para os maridos o quê? Tratar a esposa bem. A Bíblia diz que se não estiver tratando bem a esposa, até as orações são impedidas. Está escrito? Louvado seja Deus, ser um bom pai, ser honesto, trabalhador. Deus, louvado seja Deus, criou o homem para ser protetor, provedor e defensor de sua família. Glória a Deus, dos seus princípios.
forte, valente, glória a Deus, cheio de, louvado seja Deus, de inteligência, glória a Deus, de capacidade que o Senhor deu para prover o alimento para sua família, sua casa. Louvado seja Deus, ensinar os seus filhos. Então, a Bíblia tem muitas instruções que podem nos ajudar. Aí alguém diz assim, eu vou pensar nisso depois, porque depois eu penso em tudo isso, ora. Aí eu volto a dizer, a vida está tão estável. E se não der tempo de você pensar e praticar alguma coisa de bom? E se não der tempo? Vai em risco o quê? A sua vida, a sua salvação, a história, o marco de história não vai ter coisas boas para contar? Então, nós temos que viver a cada dia da maneira melhor possível. Enfrentamos problemas, sim, mas precisamos aprender a viver, louvado seja Deus, da melhor maneira possível. E aqui para encerrar, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, glória a Deus. Quando a Bíblia fala de morrer, de padecer, glória a Deus, olha o que diz aqui, 1 Pedro, capítulo 4, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15 ao 18 está escrito assim. O 15, que nenhum de nós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por este nome. Glória a Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe, recomende ao Senhor a sua própria alma, ao fiel Criador, porque assim você também vai estar fazendo o bem. Louvado seja Deus. Então, está padecendo, está sofrendo, qual o melhor? Sofrer como alguém que procura fazer o bem ou como alguém que procura fazer o mal? Qual é o melhor? Louvado seja Deus. Então, que legado nós estamos deixando hoje, aqui agora? Qual foi o exemplo bom que demos hoje? Qual foi o mau exemplo que deixamos hoje e ontem? E amanhã? Então vamos pensar, porque estas coisas, louvado seja Deus, não veja como legalismo, não veja como, louvado seja Deus, uma forma de impor regras. Não. Porque nenhuma dessas coisas que eu mencionei aqui e que outros pregadoras cheios e cheias do Espírito Santo mencionarão, não vem de nós, vem do Senhor. Então a Bíblia diz, para encerrar, Deuteronômio 26, 11, 26 ou 26, 11, diz assim: o Senhor põe diante de nós a bênção e a maldição. A bênção se seguirmos os preceitos dele, porque vai ter as nossas boas colheitas. E a maldição, se não seguirmos os preceitos do Senhor e viver, fazer da vida. Tem gente que diz assim, faço da vida o que eu quiser, vivo como eu quiser, não tenho satisfação a dar a ninguém. Muito bem. Mas um dia vai prestar conta ao Criador e que pensa que está fazendo o que quer, mas na verdade está banalizando a sua própria vida. Por quê? Porque está, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, estragando com coisas inviáveis e que poderia viver bem melhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude, a começar de mim, que sou a que mais preciso. Qual é o legado? Glória a Deus, que estamos deixando de cunho moral e espiritual. Até que ponto o bom legado, ele está presente
em nossa vida. Deus os abençoe. Oreis em meu favor. Meu nome é Melry Macedo. Tem um canal no YouTube que é Melry Macedo Pregando a Palavra de Deus. Os que forem tocados no coração, se inscrevam. Glória a Deus, e me ajudem com a inscrição de vocês. Essa é a minha alegria. E a honra e glória, toda ela é para o Senhor Jesus, o meu Criador, o meu Senhor. Deus os abençoe. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe essa live. Amém, graças a Deus.